Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais uma escola de discipulado. Que bom que você está aqui hoje conosco. Seja muito bem-vindo. Nós temos uma nova aluna com a gente, a Silmária. Deus abençoe sua vida, Silmária, abundantemente. Fico muito feliz por você se prontificar em aprender mais de Deus, mais da sua palavra. Fico muito feliz por isso. E hoje nós vamos começar uma nova matéria. Eu quero muito, eu desejo muito do meu coração que o Espírito de Deus possa me usar hoje, me usar com graça, porque eu preparei essa aula com muito amor para vocês e é uma das aulas que eu mais gosto de aplicar, que é a história, né? História do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre os livros históricos. É lógico que não vai dar para falar de todos os livros, né? Porque são muitos, desde Josué até o livro de Esther. Então acredito que não vai dar para falar de todos os livros, dá pelo menos aí uma introdução em cada livro. Mas eu orei a Deus pedindo para que o Senhor possa me usar hoje para vocês, porque se o Espírito me usar hoje, eu tenho certeza que essa aula vai ser hiper, mega edificante para as nossas vidas. Tomara a Deus que isso aconteça para as nossas vidas. Então eu quero desde já orar para que o Espírito de Deus possa mover sobre nós nessa noite, e que tudo aquilo que vai ser dito neste lugar, dito aqui nessa aula virtual, possa produzir edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas? Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Ó Deus, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa estar aqui comigo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mover a minha vida, para que tudo aquilo que está no meu coração e tudo aquilo que vai ser ensinado hoje, Senhor, possa trazer edificação para o Teu povo, Senhor, possa trazer algo novo para a Tua igreja. Ó Deus, me use conforme a Tua vontade, seja o Senhor neste lugar, seja eu apenas um instrumento, e que esteja cativo todo pensamento, Senhor, esteja cativo cada um dos seus filhos nessa noite. Para louvor e glória do Teu nome, nós lhe pedimos isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, querido, hoje nós vamos falar sobre os livros históricos. E os livros históricos começam pelo livro de Josué. Bom, nas duas aulas passadas nós falamos sobre o Pentateuco e falamos sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, boa parte desses livros escritos por Moisés, se não dizer a quantidade toda desses livros escritos por Moisés. E hoje, se der tempo, nós falaremos pelo menos até 2 Samuel, de 1ª a 2 Samuel. Então, de Josué, Juízes, 1ª e 2 Samuel, se der tempo. E aí falaremos também depois de 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, depois Esdras, Neemias, e aí nós vamos partir para o final, que é Esther e Ruth, 2 livros abençoados. Bom, de antemão, a gente precisa ter em mente que toda a história é uma história contada a partir de um ponto, né? A partir de uma visão, a partir de uma perspectiva. E quando a gente fala de história, nós estamos falando de uma história contada por alguém que está carregado de fé, né? Então essa história não é somente voltada para alguém que só se preocupa em fatos históricos. Na verdade, essa história é contada por alguém que tem fé, por alguém que é movido de fé. Então a perspectiva dessa pessoa, quando conta a história, é diferenciada de um historiador. É só a gente olhar os evangelhos, né?
Então a gente olha os evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João, nós percebemos que cada autor conta diferente um acontecimento, porque tem uma perspectiva diferente do outro, tem uma visão. Então, dependendo de como a gente está no cenário de um acontecimento, a gente conta diferente. Eu posso estar vendo a mesma coisa com outra pessoa, só que se a gente for contar a história vai ser diferente. Eu vou contar na minha visão e a pessoa vai contar na visão dela. Então a gente precisa ter em mente isso. Então quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos ter em mente que a história é contada mediante a pessoa que escreve. Então a ideia daquela pessoa em contar era como cunho de fé, né, daquilo que ela tem em mente. A sua vida é uma vida movida por um Deus, Criador dos céus e da terra. Então a ideia dela era contar nessa perspectiva. Então vamos lá. Antes a gente precisa ter em mente que o povo de Israel, nós terminamos o Pentateuco na semana passada, então o povo de Israel agora saiu do Egito, esteve andando por 40 anos e agora vem o livro de Josué. Agora conta a trajetória desse povo que sai do Egito. Uma geração toda se perde, apenas 2 pessoas da geração que saiu do Egito, apenas 2 pessoas agora estão vivas e vão entrar na Terra Prometida. Nem mesmo Moisés vai entrar na Terra Prometida. Então a gente precisa ter essa perspectiva de que a nação são outras pessoas e somente 2 pessoas que saíram do Egito estão agora. Então o povo de Israel, ele leva 3 meses para sair do Egito e ficar de frente à Terra Prometida. Eu vou mostrar um mapa aí para vocês depois, isso está em Êxodo 20. Mas aí por conta da incredulidade desse povo, eles não conquistam a Terra Prometida, eles não entram na Terra Prometida. Ou seja, era apenas 3 meses deles saírem do Egito até chegar onde Deus prometeu, mas eles foram incrédulos, e a gente vê isso em Números capítulo 13, e por causa da incredulidade do povo de Deus, eles não entraram na Terra Prometida. Então o que era para ser em 3 meses a entrada na Terra Prometida, eles demoraram 40 anos. 40 anos. E é nesse contexto que a gente lê o livro de Josué. Então Josué, ninguém sabe se de fato foi Josué que escreveu o livro, ninguém sabe se foi de fato Josué, mas você precisa ter uma visão dessa leitura, que Josué está conduzindo agora o povo para a entrada da Terra Prometida, né? O povo estava oprimido e durante 40 anos e tudo mais que a gente aprendeu. Agora Josué está conduzindo esse povo, então a gente precisa compreender. Então o que a gente vai perceber agora nesses livros históricos? Vamos fazer uma subdivisão de capítulos. Então todo o material que eu estou lendo para vocês, estou explicando, eu vou mandar para vocês aí no grupo de WhatsApp. Então vamos dividir esse livro de Josué em capítulos. Então do capítulo 1, para ficar mais fácil, né, da gente compreender, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos Josué conduzindo o povo para o momento de encontro à Terra Prometida, né, para tomar posse da terra. Do capítulo 6 ao capítulo 12, a gente vê as batalhas que esse povo trava com os cananeus, com os habitantes daquela terra, porque eles entram numa terra que já tinha pessoas, as pessoas já estavam lá, eles entram na terra, pois as pessoas já estavam naquele lugar, entendeu? Então as pessoas já estão lá. Agora a gente precisa entender que do capítulo 13 ao 22, eles entram, agora do 13 ao 22, eles dividem a terra, né? As 12 tribos agora vão se dividir, então são as conquistas e as divisões,
E do capítulo 23 e o capítulo 24, Josué relembra as palavras de Moisés e abençoa o povo num memorial para lembrar o povo a não descumprir a lei e não se desviar do pacto da aliança. Ou seja, Deus cumpriu a parte dele. Qual foi a parte dele? Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Deus cumpriu, dando a eles vitórias e conquistas. Agora o povo, para ter paz na sua terra, deveria fazer o quê? Deveria cumprir com os requisitos, com a aliança. Então vou mostrar para vocês agora o mapa do que aconteceu para eles chegarem até essa terra. Então vou abrir para vocês aí o mapa. O mapa é esse daí, ó. Então nós vemos aqui, né? O povo sai do Egito aqui, ó. O povo sai do Egito, né? E aí tem os pontos certos, ó. O ponto 1, o ponto 2, e aqui eles se instalam em Pi-Hahirote. Tá vendo esse mar aqui? É o mar onde eles atravessam. O primeiro mar, que é o Mar Vermelho. Aqui é a travessia deles. E eles vão beirando o mar, beirando o mar, beirando o mar, e aí conquistando aqui Mara, onde é purificada as águas, e aí vai chegando, até chegar aqui em Cades Barneia. Em Cades Barneia, no deserto de Zin, é onde Moisés envia os 12 espias para espiar a terra, que é essa daqui de cima, ó, Canaã, ó. Então, eles estão aqui, então os espias são enviados para espiar essa terra aqui, que é a terra prometida que Deus falou que ia dar para eles. Então eles se instalam aqui em Cades Barneia e esperam os espias retornarem. Só que o que acontece? Capítulo 13 de Números diz que eles voltam e apenas, o que acontece? 2 espias têm o quê? Tem boas notícias, que é Josué e Caleb, e os outros 10, más notícias. Então, desse período aqui, o que acontece? Durante 40 anos, eles começam a circular aqui, ó, nesse deserto aqui, ó. Durante 40 anos, Deus faz esse povo circular no mesmo lugar, não sai do lugar. Durante todo esse período, vamos lá, colocar 38 anos, 37 anos, o povo continua aqui, ó, porque até eles chegarem aqui, foi 13 meses, foram 3 meses. Agora, os outros 38 anos foi aqui, ó, dando volta no deserto. Aí Deus pede para eles saírem daqui, eles passam por Ezion-Geber, chegam no Monte Or, passam por Edom, passam por Moabe e vão subindo, até que chega aqui, ó, no Monte Nebo. Nesse Monte Nebo aqui é onde Moisés morre. Daqui dava para avistar aqui, ó, tá vendo, ó? O Rio Jordão aqui, ó, o Mar Morto aqui, que é o final do Rio Jordão. Deixa eu ver se eu consigo pro outro lado aqui. Aqui, ó. O Mar Morto aqui. Eles estão aqui. Monte Nebo esse daqui, ó, que eu mostrei para vocês, tá vendo? Monte Nebo esse daqui. Aqui Moisés morre. Moisés morre aqui. Moisés morre nesse lugar aqui. Daqui já dá para avistar a terra, porque todos, ó os inimigos aí. Agora você vai identificar, você que lê a Bíblia, você vai ver aqui, ó. Tem uma passagem que fala sobre os Zeus, os queneneus, os hititas, os perizeus, os heveus, os girgazeus. Todos os Zeus aqui fazem, ó, os amalequitas que eu preguei no domingo aqui, ó, os amalequitas. Aqui embaixo estão os midianitas, né, que são o povo que lutou contra Gideão. Aqui estão os amorreus, aqui estão os moabitas. É daqui que veio a Ruth, tá vendo? Ruth sai daqui, Ruth e Noemi sai desse lugar, atravessa isso daqui até chegar aqui em Canaã. Aqui está os amorreus, aqui está os amonitas e outra parte dos amorreus. Aqui em cima está a Síria, tá vendo? Alguém lembra do Naamã? Naamã saiu daqui, ó. A Fenícia, aqui está a grande pedra de tropeço de Israel, ó, que é a Filístia, que são os filisteus, tá vendo isso aqui?
Gate, tá vendo aqui, ó? Gate é a cidade do Golias. Então tá tudo aqui, ó. Então o povo de Israel, tudo isso daqui já estava habitado, ó, cheio de inimigos. Agora o povo de Israel tinha que conquistar. Então Moisés morre aqui. Deus então sepulta Moisés nesse Monte Nebo. Ninguém sabe onde o corpo de Moisés está, né? Aí aqui em Setim começa o chamado de Josué, do Nebo. Em Setim começa o chamado de Josué, nessa cidade começa o chamado. Olha o Rio Jordão aqui, vocês estão vendo? Dá para ver aqui, ó, filetinho de água aqui, ó, Rio Jordão. Começa lá no Mar da Galileia. Mar da Galileia todo mundo conhece, tá vendo aqui, ó? É aqui que Jesus faz inúmeros milagres, ó, aqui, ó. Aqui depois vai virar Galileia, né, a região da Galileia, lá no Novo Testamento a gente vai estudar sobre isso ainda. Ele nasce, o Rio Jordão nasce no Mar da Galileia, atravessa tudo isso daqui e chega no Mar Salgado, que é o Mar Morto, aqui onde não tem vida nenhuma. Então Josué tem o chamado em Setim, o Rio Jordão. Em Gilgal, ele vai, que a gente vai aprender hoje, em Gilgal ele atravessa o Rio Jordão, Deus fala para ele atravessar. Num ato milagroso, Deus abre o Rio Jordão para ele, ele atravessa. A primeira cidade que eles se instalam e se acampam é Gilgal. Aqui em Gilgal é onde eles fazem uma aliança com Deus, onde todos que saíram do Egito na segunda geração são circuncidados. E aí tem a primeira conquista, tá vendo aqui, ó? Bem próximo aqui, ó, de Gilgal, Jericó, que será a primeira conquista do povo de Israel. Beleza, irmãos? Eu me preocupei em mostrar isso para vocês se situarem. Depois eu vou mandar esse mapa para vocês, para quando vocês lerem ficarem mais fácil para vocês visualizarem. Amém? Então vamos lá. Aí a gente tem Josué capítulo 1, é onde Deus faz a chamada para Josué. Todo mundo conhece, né? Capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, lá no Monte Nebo, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, morreu, levanta, pois, agora e passa o Jordão. Essa é a primeira ordem que Deus dá. E qual é a frase de impacto de Deus para a vida desse homem, que agora é o sucessor de Moisés? Esforça-te e tenha bom ânimo. Ele fala isso repetidas vezes. Deus fala muito isso para Josué, para que Josué mantenha a coragem, mantenha o ânimo durante esse movimento, pois o trabalho dele vai ser grande. Por quê? Porque você viu o tanto de inimigo que ele vai ter que conquistar. Vocês viram, né? O tanto de inimigo que ele vai ter que conquistar, que ele vai ter que destruir. Então tem que ter bom ânimo mesmo, né? Seria as experiências que Josué teria a partir daquele momento. E qual seria a principal experiência para o povo assumir a liderança de Josué? Seria também a abertura de um rio. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés, Deus abriria também o Jordão para Josué. Então esse é o primeiro momento, o primeiro evento que revela, que aquece o coração do povo, né? Que sente que Deus está junto desse líder Josué. Deus faz da mesma forma, abre um rio para que Josué e a multidão passe junto com ele. Lá no capítulo 5, no capítulo 5, acontece um evento extraordinário, né? Vamos ler lá? Versículo 1 diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos, olhou, e eis que se pôs em pé diante dele quem? Um homem com uma espada na mão. E chegou-se a Josué e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué pergunta isso para o anjo, né? E ele disse: não, mas vem agora como um príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostra com o seu rosto em terra e adora e diz: meu Senhor, aqui está o teu servo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos seus pés,
porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Da mesma forma que Deus faz o chamado de Moisés, né, lá no monte, Deus também faz a mesma coisa com Josué. Muitos acreditam que esse acontecimento, isso que se deu, esse anjo do Senhor, na verdade era o próprio Cristo, o próprio Jesus vindo, como se diz a teologia, a teofania, ou seja, a presença de Cristo no Antigo Testamento. Muitos acreditam nisso, então o próprio Cristo. Agora, a ideia que se dá de descalçar os pés tem uma diferença enorme e faz referência ao fato de que nós devemos sentir plenamente a santidade naquele lugar. Precisamos ser impactados com a santidade de Deus em nossas vidas. Essa é a ideia de tirarmos a sandália dos nossos pés, é sentir a santidade de Deus em nossas vidas. E o anjo mostra isso, né, fazendo uma pergunta invertida, porque Josué faz a pergunta: você, quando ele olha o anjo e fala assim, você é nosso inimigo ou nosso aliado? Aí o anjo diz assim, nenhum dos dois. Eu não sou nenhum dos dois, né? A pergunta deveria ser para Josué. Josué deveria perguntar assim para ele: de que lado você está, né? Essa foi a pergunta que ele fez. Então aí a gente vê a diferença de que não é Deus que tem que estar do nosso lado, é a gente que tem que estar do lado de Deus. A pergunta foi errada, né? Eu posso estar do seu lado porque a gente quer que Deus esteja sempre nos nossos planos. A gente quer que Deus sempre esteja nos nossos sonhos. Então nós deveríamos perguntar: Senhor, eu posso estar do seu lado, eu posso te obedecer? Porque era isso que ia começar a acontecer na vida de Josué. Era a obediência de Josué e do seu povo que seria a principal arma da conquista da terra prometida. Então isso é o que pode nos ensinar também essa passagem, né? E a gente percebe que quando o povo desobedece, foi isso que aconteceu na cidade de Ai. A primeira cidade conquistada foi Jericó. Eles conquistam a cidade de Jericó por obediência. Tudo que Deus pede para Josué fazer, Josué faz. E aí Deus fala assim, olha, como obediência por aquilo que vocês estão fazendo por mim, eu quero que vocês entreguem como consagração tudo que é primeiro. Tudo que é primeiro. Então, a primeira cidade conquistada foi Jericó. Deus falou assim, então essa cidade vai ser minha. Por quê? Porque eu mostrei para vocês que vocês não fizeram quase nada, né? Eu mesmo que derrubei os muros e vocês depois fizeram o restante. Mas a grande parte dessa conquista partiu de mim. Eu que dei Jericó para vocês. Então, como prova, eu quero ver como prova da obediência de vocês, eu quero que vocês me deem tudo seja consagrado para mim. Essa também é uma ideia de tudo que a gente tem, né? Tudo que é nosso deve ser primeiro entregue a Deus. As primeiras colheitas o povo deveria entregar a Deus, as primeiras rendas o povo deveria entregar a Deus. Depois isso virou, na verdade, um mandamento, que tudo deveria ser primeiro para Deus. Essa é a ideia na nossa vida também, de tudo deve ser primeiro para Deus. Quando a gente tira a primeira parte da proporcionalidade daquilo que a gente tem em mãos, a gente não está entregando uma parte, a gente está entregando a primeira parte. Então a gente tem que ter essa ideia. De Deus tem que ser a primeira parte daquilo que Deus já colocou no seu coração. Essa é a ideia desse capítulo 5 aqui. No segundo momento, eles entram em Jericó, só que uma pessoa do povo, que é Acã, acaba pegando aquilo que era de Deus. E aí quando eles vão para a segunda batalha, que é a batalha de Ai, fica provado que eles desobedeceram. E aí todo o povo paga por isso.
todo o povo paga por isso. E aí vem a primeira derrota que eles enfrentam lá na Terra Prometida, onde Deus falou que daria tudo para eles. Quando a gente chega no capítulo 9, eu falei para vocês que a gente ia fazer subdivisões. Quando a gente chega no capítulo 9, nós podemos ver aqui duas relações diferentes, né? Eles encontram com os gibeonitas, e aí os gibeonitas têm uma atitude, eles estão conquistando, e aí eles se encontram com os gibeonitas, e os gibeonitas, que é um povo, tem uma atitude positiva e recebe o povo com amor, e se submetem ao povo de Israel, e aí tem paz. Mas o segundo povo são os cananeus, e aí que eu queria frisar hoje com vocês. Quem eram esses cananeus? Porque esses cananeus, ao invés de eles selarem uma paz com o povo, eles buscam a destruição do povo de Israel. E aí os cananeus, eles são derrotados. Então a gente precisa fazer uma observação aqui, nós precisamos parar um pouco aqui, porque muitas vezes as pessoas que não acreditam nesse Deus que nós acreditamos, eles usam às vezes essa passagem para dizer que o Deus que nós servimos é um Deus punitivo, um Deus que manda matar as pessoas, porque o que a gente vê no Velho Testamento é isso mesmo, Deus exterminando as pessoas para que o povo conquistasse a Terra Prometida. Então a gente primeiro precisa entender. A gente primeiro precisa entender quem são os cananeus, porque nessa conquista da Terra Prometida, nós vamos ver tudo isso daí, os cananeus sendo um povo que Deus manda exterminar. Agora a gente precisa dar uma passada lá, a gente precisa voltar lá no livro de Levíticos, capítulo 18, e ler quem são esses cananeus e por que Deus mandou destruir esse povo. Então lá no livro de Levíticos, capítulo 18, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitais, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, que eles estão, né? Para a qual vos levo, nem andeis nos seus estatutos. Farei conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí quando a gente lê Deuteronômio, Deus está dando um decreto que eles não deveriam andar nos estatutos e nos mandamentos de outros povos. Deus estava dando estatutos e mandamentos para eles. E aí em Deuteronômio, capítulo 12, do versículo 29 ao 31, Deus ainda frisa assim: quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, que nações são essas? Os cananeus, aonde vais a possuí-las, a terra de Canaã, e as possuídes e habitar na terra, guarda-te para que não te enlaces, ou seja, não faça aliança, seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações e seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás o Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles e a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Quem são os cananeus? Esse grupo de pessoas são um grupo de pessoas imorais, que tinham como costume matar os seus próprios filhos, né? Podemos observar nessa narrativa que a gente leu, né, que Deus manda exterminar. Por quê? Porque eles já tinham a ideia de exterminar os seus próprios filhos. Era natural deles queimar os seus próprios filhos em oferecimento a seus deuses. Alguém lembra aqui da passagem de Abraão? Qual foi o pedido que Deus falou que pedisse a Abraão como prova da sua fé? Não foi o seu próprio filho? Por quê? Porque já havia esse costume, há muito e muito tempo. Só que aí Deus muda e mostra para Abraão que ele não é um Deus
que quer seu filho. Pelo contrário, ele é um Deus que quer a sua fé, ele quer a sua confiança. Então, é ali que Abraão começa a enxergar Deus diferente. Mostra que Deus é um Deus diferente. Não é um Deus que quer filhos como esse povo já queria. Alguém lembra da aula passada de um personagem chamado Nimrod? Alguém lembra desse personagem? Lembra que eu falei para vocês que lá na frente a gente ia ver os feitos de Nimrod? Esse Nimrod, lembra, né? Esse Nimrod é o camarada que fundou essas religiões. Olha ele aí de novo. Tudo que esse homem ensinou foi perpetuando até chegar onde o povo de Israel estava. Aí a gente pode fazer a pergunta assim: será que esse povo não teve tempo de se arrepender? A gente vai ver aqui que teve. Esse povo teve tempo de se arrepender, tempo de mudar seu posicionamento, tempo de fazer a coisa certa, mas eles não quiseram fazer a coisa certa. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz assim, que não é conveniente que a gente, nós cristãos, nós que recebemos Cristo, se case com pessoas que não professam a mesma fé, porque é muito mais fácil as pessoas que não professam a nossa fé nos levar para a sua religião do que a gente convencê-las, ela que nós estamos andando no caminho certo. Por quê? Porque o próprio Deus impedia que o povo se reunisse com essas pessoas e até que se casasse. Semana que vem a gente vai ver sobre isso, né, no livro de Esdras, quando Deus faz um pacto com o seu povo e pede para eles dispensar as mulheres que eles casaram de outros povos. Mas vamos ficar aqui, vamos mergulhar aqui. Por que Deus diz isso do povo cananeu? A ideia de Deus é fazer com que o povo não se misture. Então, já que o povo ainda... Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Pentateuco, os 5 livros foram escritos para arrancar a idolatria do povo. Então esse povo também era um povo que estava ainda sendo trabalhado no seu coração. E se eles entrassem na terra e deixassem esses povos vivos, eles também iam se contaminar. Deus, sabendo disso, mandou destruir. Destrua todos, porque senão eles vão te contaminar. Por quê? Primeiro, por causa do juízo de Deus. Deus já tinha decretado um juízo sobre essas nações que não queriam se converter, não queriam mudar os seus caminhos. E aí Deus dá uma ordem para Josué. Olha que a ordem que Deus dá a Josué. Josué capítulo 10, agora a gente já está no capítulo 10, versículo 36 e 39. Olha a ordem que Deus dá. Então Josué e todo Israel foi com ele, foi a Eglon, para Hebrom e atacou. Tomando a cidade, a feriram a espada, como também a seu rei, os seus povos. O pessoal está entrando e está conquistando a terra. Tomaram a cidade e feriram a espada, seu rei, seus povos e todos que nela havia, sem deixar nenhum sobrevivente. Destruíram totalmente a cidade e todos que nela haviam, como tinham feito em Eglon. Depois Josué e todo o povo de Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei, seus povos e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito em Líbina e seu rei e também em Hebrom. Então Deus mandou, de fato, destruir o povo, matar o povo. Vocês viram que alguns, os gebionitas, quiseram paz. Os cananeus quiseram guerra. Então, era para guerrear e matar todo mundo e limpar a terra. O extermínio era isso. Diferente de hoje, né? O lema do Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente. Agora nós vivemos na época da graça. Então, tira isso da sua cabeça. Amém? Hoje nossa briga não é com carne e nem sangue, nossa briga são com demônios. Amém, amados? Então a misericórdia de Deus, ela continua sendo estendida, nós devemos aproveitar essa misericórdia. Então Deus queria se mostrar, porque depois a gente vai ver que Ruth, é lindo a história de Ruth, né? E quem era Ruth?
Ruth era uma inimiga do povo de Israel, que são os moabitas. Mas aí Deus acabou usando a vida desta mulher para se casar com um judeu, um hebreu, e deles nasceu Jessé, que é pai de Davi, e de Davi nasceu a geração, a linhagem de Jesus. Então, Deus usou até mesmo uma estrangeira, porque essa estrangeira se converte ao judaísmo, né? A gente vai ver isso tudo depois, e a partir desse ponto, Deus ele quer que todo mundo tenha conhecimento do seu amor. Por isso que ele escolhe Abraão, um idólatra, que veio da idolatria para mostrar o amor de Deus. Mas muitos não queriam ouvir deste amor. Então, para aquela época, para aquele tempo, a única solução era o extermínio das pessoas. Amém? Vou mostrar para vocês um outro mapa, muito interessante. Preste muita atenção nesse mapa aqui, o nosso terceiro mapa. Vamos ver aqui se deixa. Pronto. Aqui. Olha que interessante. Espera aí. Pronto. O que acontece? Nesse mapa aqui, a gente já vê as tribos sendo entregues para o povo de Israel, né? Tá vendo? Os filhos de José, todos aqui representando uma tribo, tá vendo? A tribo de Judá, que é a mais conhecida, né? Que é da onde vem Jesus, da linhagem de Jesus. Aqui está a tribo de Judá, aqui está a tribo de Simeão, tá vendo? A tribo de Ruben, tribo de Gade, tribo de Manassés, uma parte dela, né? Uma parte da tribo de Manassés, a tribo de Efraim, bem aqui, ó, a tribo de Benjamim, que a gente vai falar hoje se der tempo, né? Foi daqui que veio Saul. Aqui é a tribo de Dan, tá vendo? Daqui onde vem, aqui da onde vem aqui Sansão. A outra parte de Manassés, Isacar, Zebulun, Asser e Naftali. Tá vendo? Aqui são as... Então, eles foram conquistando e recebendo. Detalhe, preste muita atenção. Essas três tribos, pode ver, lembra que eu mostrei para vocês? Tá vendo aqui, ó, Mar da Galileia, que eu mostrei para vocês. Descendo aqui está o Rio Jordão, tá vendo aqui? Rio Jordão acaba onde? No Mar Morto, certo? Ó, Gilgal, que eu mostrei para vocês da aliança, ó, Jericó, a primeira cidade. Percebe que quando Josué atravessa o Rio Jordão, que é esse daqui, ó. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, ele diz para três tribos, a de Ruben, a de Gade e a de Manassés. Eles dizem assim, Josué diz assim, fiquem aqui, porque essa parte aqui já é de vocês. Já fiquem desse lado, não precisam atravessar com a gente. Não precisam atravessar com a gente. Interessante, depois se vocês tiverem tempo, essa tribo de Gade aqui, você pode ver que a tribo de Gade, eles têm como símbolo um leão. Eles eram muito rápidos, né? Então, eles eram poderosos em guerras, e eles ficavam bem na fronteira de Moabe, tá vendo? De Amon aqui, ó. Moabe aqui embaixo, Amon aqui, que era uma nação muito poderosa. Então eles ficavam aqui como proteção também do ponto de entrada para Jerusalém. Tá vendo aqui que seria a capital depois aqui, ó. Essa tribo aqui era muito importante. É como se eles fossem os sentinelas dessa capital, da capital de Jerusalém, que nós vamos falar lá na frente. Tá vendo? Beleza, irmãos? Vamos lá. Bom, aí termina o livro de Josué entregando as divisões das tribos, cada um entregando, e aí a gente entra aonde? No livro de Samuel e Juízes. Aqui é muito interessante. Eu ministrei para vocês no domingo falando sobre Juízes. O
Quem teve a oportunidade de estar com a gente no domingo vai entender. Tá dando para captar aí, irmãos? Alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer? Essa é a hora. Alguma pergunta, alguma dúvida? Porque senão eu vou avançar aqui. Olha lá, a hora já. Quer fazer alguma pergunta? Pastor, aí na tribo de Judá que você estava falando, são dois Manassés que fala? Dois o quê? Manassés que fala? Isso. Esse Manassés aqui, ó, na verdade são os irmãos, são os dois filhos de José. Você pode ver que José, o José era um filho de, deveria estar aqui, não deveria? O José, mas não, ó, é subdividida, ela fica de um lado e fica de outro, porque como José teve dois filhos, o que aconteceu? Ele acabou não ficando com uma tribo, e aí Deus permitiu que ele desse para os dois filhos, o Manassés e o Efraim, tá vendo? Por isso que tem essas duas tribos aqui, uma de um lado e outra do outro. Até hoje é assim. Eu não sei se vocês têm conhecimento de quem tem sítio? Quem tem sítio, na maioria das vezes, os sítios, né, e as divisas, vamos supor, a divisa do Brasil com o Paraguai, os irmãos sabem qual é uma das divisas do Brasil para Paraguai? Sabe qual é uma das divisas que mostra a divisa do Brasil para o Paraguai, do lado do Paraná? O que faz a divisão do Brasil e do Paraguai, vocês sabem? Lembra? A ponte. Isso. Quem está falando? Irmã Maria. Isso, Irmã Maria. E aquela ponte, sabe o que se passa ali naquela ponte? A diferença? Não. As cataratas. É nas cataratas. A ponte da amizade é a divisa entre o Brasil e o Paraguai, onde estão as cataratas ali. Você pode ver que quando você tem um sítio, não é? Quando você tem um sítio, o que acontece? A maioria das divisões dos sítios sempre tem um rio. Ah, aquele rio que corta ali é o meu sítio, do outro lado do rio é o sítio do fulano de tal. Então aqui também era o Rio Jordão, era um que fazia, que nem o Rio Nilo no Egito, era um rio que corta até hoje, né? Corta até hoje o continente africano. É onde muitos, né, os egípcios tinham como Deus o Nilo, porque era um rio que corta todo o continente africano. Então nós temos aqui, né, a bacia hidrográfica, no que nós falamos, né, a bacia hidrográfica de Israel, está aqui, ó, é o Mar da Galileia, aqui em cima, Rio Jordão e o Mar Morto. Amém, amados? Vamos lá, vamos voltar aqui para... Vamos lá. Vamos ver aqui. Aí agora a gente entra no primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel e a gente faz uma junção, né? Então vamos fazer uma junção dos dois livros, Juízes e Samuel. Por que é importante a gente fazer a junção? Porque aqui acontece um evento hiper, super, mega importante. No livro de Juízes, a gente percebe que no período dos juízes, vamos pensar assim, ó, o povo de Israel conquista a terra, Josué conquista, morre e acaba todo mundo tendo o seu pedaço de terra. Então os irmãos lá, cada um tem o seu pedaço de terra. Beleza. Não tinha rei naquela época, ninguém era rei de nada. Eles eram tribos, então cada tribo tinha seu chefe. Lembra quando Moisés falou assim, olha, separe o principal chefe de tal tribo. Então como que era a organização do povo de Israel? Era por o chefe da tribo. Então em Aser tinha o chefe da tribo, então ali havia um conselho entre eles, então a tribo era assim. Então cada um tinha sua... Não existia um reino, não existia um rei para governar todas as tribos. É nessa época que tinha os juízes. Então Deus levantava os juízes naquela época como instrumentos de Deus. Então vamos lá.
Quanto tempo durou esse período dos juízes? 410 anos. Durante 410 anos, o povo de Israel não precisou de reis. Não precisou de reis. Então surgia de tempo em tempo uma figura importante, ou seja, um juiz, alguém que ia guiar o povo, auxiliando o povo a permanecer no caminho de Deus. Alguém que era usado por Deus. Alguém que também servia como um conselheiro, servia alguém como um profeta. É nesse tempo, nesse ciclo, que a verdade era subentendida e Deus fazia parte do povo. Deus se conectava com esse juiz e o juiz fazia parte do povo. Deus e o povo eram um só. Deus e o povo eram um só. Mas o que acontecia? O povo, ele vivia numa estrutura cíclica. O que é uma estrutura cíclica? É numa estrutura como num círculo, né? O comportamento do povo estava sempre em círculo. Eles estavam sempre caindo no mesmo erro. Por quê? Deus falava, não se misture com esses povos. Não se misture com esses povos. Lembra da aliança que Deus falou com Josué? Se vocês cumprirem a minha aliança, eu vou cumprir o meu papel com vocês. Se vocês cumprirem o papel comigo, eu cumpro o papel com vocês. E aí, só que acontecia? O povo se misturava com as tradições, o povo se misturava com os dogmas, o povo se misturava com outros deuses. E aí o povo acontecia isso. O povo tinha tendência de pecar. Tinha tendência de pecar. Por isso que eu li no domingo, lembra que eu li no domingo para vocês? Juízes capítulo 17, versículo 6, que o texto principal do livro de Juízes é isso, era assim, o povo vivia do jeito que eles queriam. Tinha um juiz lá, mas eles não obedeciam o juiz, e aí Deus entregava eles de novo para esses povos aqui que eu falei para vocês. Os povos à volta deles. Lembra que eu falei para vocês, os povos à volta deles? Quem são os povos? O povo se entregava a esse aqui, ó. Ó, todos esses povos aqui, ó. Ó, dá para ver aí, irmãos? Vocês estão conseguindo ver? Eu preciso me... Aqui, ó. Todos esses povos, Edom, Moabe, Amon, toda vez que o povo de Israel pecava, toda vez que o povo de Israel se desviava das vontades de Deus, Deus usava esses povos à sua volta para afligir. Domingo eu ministrei sobre quem? Sobre Gideão, aonde esse povo aqui, ó, os amalequitas, e aqui logo abaixo, aqui nesse mapa não tem os midianitas. Então os amalequitas e os midianitas foram contra o povo de Israel. Então sempre Deus usava um inimigo para afligir o povo. Aí tinha o Edom, tinha Moabe, tinha Amon, tinha os amorreus, tinha os sírios, tinha os fenícios, tinha os filisteus. Então Deus usava esses povos para afligir o seu povo quando o seu povo se perdia na vontade de Deus. Então essa é a ideia. O livro de Juízes é isso. Então o pecado era cíclico. Primeiro o povo pecava, começava a abandonar os princípios de Deus, começava a ser influenciado pela cultura dos povos vizinhos. Depois do pecado vinham as consequências, e a primeira fase era a punição. O povo era oprimido, né? O povo começava a sofrer pelas consequências do pecado. Logo depois o povo perdia a sua identidade, o povo começa a se misturar com vários povos e a sua fé, mistura a sua fé com a sua religião, eles começam a perder a identidade. Aí o quarto é a consciência, o povo então percebe que naquela circunstância, por conta do pecado, há sofrimento que está ligado a uma direção errada deles. Depois que eles têm essa consciência, eles vão lá e se arrependem. Aí o povo se arrepende. Depois de se arrepender, eles vão lá e suplicam a Deus para Deus mandar um libertador. Junto com o arrependimento, a súplica vem. Aí Deus levanta o quê? Um libertador. Deus ouve o seu povo, o libertador vem, trabalha, resgata a identidade do povo, né? Resgatando essa identidade do povo, o povo é liberto. Foi assim que aconteceu com Gideão, lembra?
O povo ficou 7 anos oprimido pelos medianitas e os amalequitas, o povo clamou, aí Deus levanta Gideão, e Gideão vai lá, chama o povo, né? Busca o povo, olha, vamos destruir os altares que eu preguei no domingo, ó, vamos destruir os altares dos deuses que a gente colocou aqui, Azera, vamos destruir os altares de Baal, vamos edificar agora um altar para Deus, vamos consagrar nossa família, vamos consagrar as nossas tribos. Lembra que ele falou, eu sou o menor da minha tribo? Eu sou o menor da minha tribo, lembra que ele falou isso? Ele era o menor da tribo, mas olha, já que eu sou o menor da tribo, Deus me escolheu, porque tinha tantos, quantas tribos tinha? 12, e ele foi escolhido dentre essas 12 para libertar o povo. E aí ele é levantado, como foi falado no domingo, destrói, reconstrói novamente, recupera a identidade, né, do seu povo, e aí o povo é livre da idolatria, da mentira, né? Não é assim que acontece com a gente também, né? O nosso libertador quem é? Jesus Cristo, né? Que já cravou lá a sua própria vida, né? A sua própria vida, derramou o seu próprio sangue para nos curar, para nos limpar e para nos libertar do pecado. Nós estávamos nesse ciclo vicioso de pecado, mas aí vem Jesus, né? Vem Jesus e nos limpa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, por clamar lá na promessa de Adão, Deus vem e restaura o seu povo, né? E faz tudo isso. E aí nós temos inúmeros libertadores nessa época dos juízes. Quem são? Otiniel é um que livra o povo da opressão da Mesopotâmia. Depois nós temos Eude, que livra o pessoal dos Moabitas, que durante 80 anos, né, ele governa. Sangar, que livra o povo dos filisteus. Débora e Baraque, que livra o povo da opressão da Cananeia. Depois nós temos o Gideão que livra o povo dos midianitas. Depois nós temos Tola, Jair, Jefité, Ibissã, Elon, Abdom, Sansão, Eli. E aí a gente chega em quem? Em Samuel. Samuel é então o último, preste muita atenção. Samuel é então o último e o primeiro profeta. O último e o primeiro profeta. E aí a gente vai entender por quê. Começa então o ciclo dos profetas. O ciclo do profeta vem agora, né? É lógico que teve um profeta que profetizou a vinda de Gideão, né? Que o povo tinha que se converter, que na verdade era um juiz, mas aí vem o ciclo do profeta. E aí termina o livro de Juízes, né? O livro de Juízes. O último juiz é Eli, e aí quem já leu o livro de Samuel, né? Você lê lá o primeiro capítulo, que vai falar sobre Ana, não é isso? Ana vai dar um culto, né, a Deus, vai lá com seu esposo, Eucana, e de repente o Eli está lá, é cego, já não tem mais visão de nada, seus filhos já estão todos afastados de Deus, mas aí ele acha que Ana tá bêbada, né? Porque ela tá bocejando ali, tá bêbada, e aí ela fala, ó, você bebeu demais, e ela fala que não, e de repente Deus, por misericórdia, usa ele e fala assim, olha, então vai em paz, que Deus conceda a petição que você fez aqui. E aí, lógico, vem Samuel num ato milagroso, né? E aí Samuel é levado para a casa de Eli, e lá ele é treinado para ser, além do juiz, um profeta de Deus, né? E ainda como menino, esse homem ele é chamado e recai sobre ele essa importância de conduzir o povo a aprender a amadurecer. E aí quando a gente chega no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós temos aí 3 grandes personagens. Quem são eles, pastor? Os 3 grandes personagens desses 2 livros. É Samuel, que é o último e o primeiro profeta, o último juiz e o primeiro profeta. Nós temos Saul, que é o primeiro rei, e nós temos Davi. Então tem essa transição. Samuel então marca, olha que interessante, Samuel marca a transição
do período dos juízes, onde não existia reis, eram homens de Deus, juízes, pessoas que Deus chamava para que julgasse o povo e fosse líder do povo, né? E Samuel é essa transição entre o juiz e o profeta na monarquia, porque é nesse livro que nasce a monarquia, né? O povo se reúne, né? Ontem até a líder Fabiana estava ministrando sobre isso. O povo se reúne e pede um rei. Por quê? Porque eles veem que todas as nações em volta tinham um rei. Tinha um rei. Sabendo que, na verdade, o melhor caminho para o povo era Deus. Mas eles não gostaram muito da ideia de Deus governar a vida deles, né? Eles não gostaram muito da ideia de Deus tomar a vida deles. Eles queriam que um homem tomasse a vida deles, né? E isso faz a gente pensar que muitas vezes a gente está andando com Deus, né? Deus, com a sua misericórdia, permite que a gente ande debaixo da sua vontade. A sua vontade é perfeita, mas mesmo assim a gente acha que não está bom. Deus governando a nossa vida não está bom. E aí o que Deus faz? Já que vocês querem um rei, tudo bem, eu vou liberar para vocês, né? Deus dá liberdade, mas é melhor a gente entender em descobrir de fato a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor. E aí o povo pede o rei, Deus falou, Deus permite, Deus liberar, tudo bem, vocês querem rei, então tudo bem. Aí Samuel vai lá e unge quem? Saul como rei. Era um homem que se destacava pelo seu porte atlético, ele era alto, né? Ele começou até a andar com Deus, mas depois ele perde o caminho, né? As batalhas foram revelando de fato quem era Saul, né? Sua arrogância, sua vaidade, porque depois ele passa a não obedecer a Deus. E é nesse momento que nós vemos Samuel confrontando Saul, dizendo que a sua falta de obediência é isso que levaria à divisão e à destruição do seu reino. Faltava obediência e ele parou de obedecer. E aí Deus arrancou dele a unção. Deus arrancou dele a unção. O versículo mais falado, né? O ponto central desse livro, o primeiro livro de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí essa frase dá uma ideia de que a obediência a Deus é vitamina, né? É saúde, é vida. E quando a gente tenta inverter por conta o que a gente pensa, nós esquecemos de obedecer. E aí, esquecer de obedecer começa a revelar no nosso coração tudo aquilo que é ruim, porque a obediência é um processo. E aí nós começamos a enxergar que com Deus seria melhor. Com Deus seria bem melhor, mas a nossa ideia é andar do nosso jeito e fazer do nosso jeito. E aí, Saul ainda é rei, mas Deus acha por bem ungir, né? Ungir Davi. E aí a gente percebe que houve no mesmo tempo dois reis, né? Um que já estava reinando e outro que estava sendo preparado. Olha a diferença aí, né? Um que é escolhido por homens e outro que é escolhido por Deus. Há uma diferença, né? Olha, isso é muito interessante. Duas pessoas podem estar na mesma posição. A diferença é, se foi homens que escolheu, tem um período curto. Se foi Deus que escolheu, tem um período longo. No caso desses dois reis, o período foi longo para Davi, que foi escolhido o rei de Israel. E aí a gente vê Saul perdendo o seu governo, Davi assumindo esse governo, começa a ganhar as lutas, né? Porque aí a pessoa perde a unção, ela perde a coragem, entra o medo, e é nessa oportunidade da brecha que Davi vê a oportunidade de mudar a história da família dele, vê que existia recompensas para quem ganhasse essa luta. Davi vence Golias
e mostra como Deus resiste os soberbos e exalta os humildes. Porque quem era Davi? Davi era um menino desprezado pela própria família, né? Até os próprios irmãos dele desprezavam, até o próprio pai desprezava ele, mas foi esse momento, mas Davi tinha algo especial, ele tinha comunhão com Deus. E aí ele vai à frente, vence Golias, começa a colecionar um monte de vitórias, começa a colecionar reconhecimento, né? E aí o que acontece? Não somente reconhecimento dos mais próximos, dos irmãos, do pai, mas ele começa a colher reconhecimento da nação. A nação começa a reconhecer que de fato Deus era com ele. Deus era com ele. E aí é lógico, quem perde a unção, porque quem perde a unção de Deus, quem perde a graça de Deus, o que sobra para ele é a inveja. E aí o coração de Saul, cheio de inveja, começa então dando início a uma intensa caçada contra Davi. E aí, se você quer ler o livro de Samuel, você vai ver essa intensa caçada de Davi. Deus entrega por 2 vezes Saul. Deus entrega por 2 vezes Saul nas mãos de Davi, e Davi tem a oportunidade de matar Saul, e Davi não mata. Por quê? Porque ele entende princípios de autoridade. Quando você lê o livro de Samuel, você vai aprender princípios de autoridade. Mesmo você tendo a oportunidade de matar alguém, destruir a reputação de alguém, aquela pessoa tem autoridade. Independente de se Deus tinha tirado a unção dele, Deus um dia tinha ungido ele como rei. Então, Davi não ia matar o rei dele, a autoridade dele. Então ele ensina princípios de autoridade, que se você tiver oportunidade, bem no início do nosso ministério a gente tinha um livro que era Autoridade Espiritual. Se você desejar ler, é sensacional, que fala sobre princípio de autoridade. E aí a gente vê no primeiro livro de Samuel, né, Davi começa a crescer, ser reconhecido pelo povo, só que aí Saul morre, Davi começa a reinar, né? E aí o reino é um reino que ele começa a reinar 7 anos em Hebrom, e depois ele termina reinando, unificando todos os reinos, todas as 12 tribos de novo, mais 33 anos, né? Mas aí o que acontece? No meio do percurso, no segundo livro de Samuel, o que a gente vê? Vou mostrar para vocês aqui no mapa. O que a gente vê? A unificação desses reis, dessas tribos. É aqui, ó. Aqui é a unificação, né? Tá vendo? Ó? Reino unido de Israel em torno do tempo de Saul e de Davi. Então agora o reino tá unido. O reino de Davi é o reino que cresce, porque Davi é um grande guerreiro. Então o reino de Davi começa a se expandir, né? Os seus grandes inimigos são esses daqui em volta, ó. Edom, os Moabitas, os Amonitas, os Arameus e os Filisteus são seus grandes inimigos que estão ao redor dele. Mas Davi une todas as tribos, e aí se torna um só reino, que é o reino de Israel. Então Saul e Davi, aí nós vamos ver Salomão, formam um só reino. A união já não é mais tribos agora, já não são tribos agora, são tribos divididas, é lógico, mas agora eles são um reino de verdade. Eles são um reino só, são como um país. Agora eles não são só tribos, eles são agora um país, são tribos unificadas, né? Então aqui é o momento ápice do reino de Israel, que é no reinado de Davi. Só que o que acontece? Davi comete erros. Né? E aí o erro que ele comete é o adultério.
né? Era para ele estar na guerra, ele não vai para a guerra, mesmo Deus o amando, começa a vir consequências, porque ele toma a mulher de outro homem, um homem que está na guerra, que é Urias, toma Batseba e engravida a mulher, né? Não fica por um período o seu pecado escondido, e aí Natan vai lá chamar a atenção de Davi, Davi se arrepende, mas aí tem as consequências, né? A gente pede perdão a Deus de algumas coisas, só que aí vem as consequências, e aí não tem como fugir, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. E aí Deus diz para Davi, usando o profeta Natan, ó, lembra da monarquia, Deus começa a levantar profetas. E aí já vem o profeta Samuel, que é o discipulador do Saul. Aí Samuel unge Davi e aí morre Samuel, Deus levanta um outro profeta que é o Natan. Esse Natan é o profeta que Deus coloca do lado de Davi para policiar Davi. E aí Davi tenta muquiar o pecado dele, Deus levanta Natan, vai lá, repreende Davi, diz que Davi pecou contra Deus, pecou contra a nação, Deus confiou nele e Davi pecou contra a nação, e aí Davi se arrepende, e aí Natan falou, não, Deus não vai arrancar de você o reino não, mas você terá consequências, e as consequências são drásticas, e aí você pode ver isso tudo no segundo livro de Samuel, que são morte do filho, Batseba engravida, só que o filho morre. Davi tenta ficar 7 dias de jejum para que Deus mude o decreto, mas Deus não, Deus permite que o filho morra. O filho morre e aí nasce um outro filho depois de uma época, que é Salomão, que vai se tornar depois rei lá na frente, mas aí vem as consequências. Vem a consequência de assassinato, porque Davi só tinha uma mulher, Davi tinha 7 mulheres, e dessas 7 mulheres nasceram muitos filhos. Dentre eles nasceu Absalão, nasceu Tamar, que foi estrupada pelo seu irmão, e aí Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe. Para vingar, então, Tamar, Absalão mata o seu irmão por parte de pai. Então há assassinato, há estupro, assassinato, né? Há discórdias, porque depois esse Absalão ele passa a perseguir o seu próprio pai. Absalão tenta roubar o trono do próprio pai. Aí você vê, né? Olha a bagunça de alguém que era de Deus, mas por causa do seu pecado trouxe consequências drásticas para a sua casa. Mesmo depois dele se arrepender, ele teve consequências drásticas. Mas aí Deus falou que não ia arrancar o reino dele. O Salomão então assume o reinado, né? Deus transforma, é lógico, as tragédias, né, da nossa vida, mas no final a sua misericórdia ela é infinita. Então, depois de tudo isso, há um tempo de paz, morre Absalão, né? Os guardas, os generais de Davi perseguem Absalão, Absalão é perseguido, e aí se você tiver oportunidade, leia lá o segundo livro de Samuel. Ele tinha uma cabeleira, o que chama muita atenção é a cabeleira de Salomão. Ele se enrosca numa árvore, né? Ele está cavalgando, de repente fugindo dos generais de Davi, se enrosca a cabeleira numa árvore, ele fica enroscado e um dos seus generais mata o filho dele, né? Mata o filho dele. Depois a gente pode ver essa trama aí, lá na frente você pode pesquisar também. E aí vem outra morte, né? Morre 2 filhos dele, uma estropada. Olha o teor, olha as consequências de tudo isso daí, né? Olha as consequências. E aí, de repente, nasce no coração de Davi, depois de tudo isso, nasce no coração de Davi a vontade dele construir um templo para Deus. A vontade dele construir um templo para Deus, mas aí Deus fala para ele, não, você não vai construir templo nenhum,
porque suas mãos são mãos cheias de sangue. É melhor você passar essa bola para o seu filho Salomão. Salomão. E aí a palavra do Senhor vem sobre ele, Deus dá planta, né, para Davi de como deveria ser o templo, e aí a gente vê Deus governando, né, todas essas coisas. E aí quando a gente chega no final desse livro de Juízes e Samuel, a gente precisa fazer alguma pergunta, né? Algumas perguntas precisam ser feitas para a gente quando a gente lê Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, né? Por quê? Porque Juízes, Deus está governando a nação, mas o povo não quer o governo de Deus. Então eles pedem um rei, né? Eles pedem um rei. Eu quero mesmo um rei, eu quero a monarquia, eu quero que o Senhor levante homens para me governar, porque o Senhor me governando não é suficiente. E aí a gente precisa fazer uma pergunta para a gente, porque esses livros podem nos levar a fazer algumas perguntas. Será que não existe algum projeto que está aí no seu coração que talvez você precisa reconhecer que não está no coração de Deus? Será que não tem algum projeto aí no seu coração que é seu e não de Deus? Porque quando a gente vê essa história de que Deus quer governar o povo e o povo não quer ser governado, a gente vê o povo está sendo sempre massacrado pelos seus inimigos e pelas suas decisões. Por quê? Por quê, pastor? Porque a monarquia, né, o levantar um rei, era um projeto de Israel, era um projeto do povo, mas não era o desejo de Deus. Será que aí no seu coração não existe alguma monarquia? Será que você não está criando no seu coração alguma monarquia, algum governo que vem de você? Você quer tomar conta de você mesmo? Você quer ter a sua própria independência? É bom você pensar, porque quando a gente passa a governar e sermos reis das nossas próprias vidas, nós deixamos de lado Deus. Quando a gente quer fazer alguma coisa sem Deus estar no trono do nosso coração, do nosso território, se Deus não está, se Deus não é o rei, porque em Juízes Deus era rei, mesmo o povo pecando, foram 410 anos o povo pecando e Deus levantando. Mas quando a gente vai ver a monarquia, o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão, a gente vê só 120 anos. Cada rei desse reinou durante 40 anos. Saul 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Houve somente 120 anos de só tragédia. Deus, quando está governando a nossa vida, é lógico que a gente às vezes fica nessa vida cíclica de pecar e se arrepender, pecar e se arrepender, pecar e se arrepender. Mas Deus está no governo da nossa vida. Então eu gostaria que você pensasse, não seria melhor você aceitar o governo de Deus? Será que a sua vida não está andando bem? Será que você não está tomando decisões, as suas decisões, porque você escolheu ser o rei da sua vida? Você escolheu a monarquia e não escolheu o lado de Deus ser seu juiz, Deus ser o seu Senhor, o seu governante? Então eu gostaria de deixar isso para a sua meditação. Amém, queridos? Bom, já é 9 horas e 25 minutos. Eu gostaria de deixar os outros 6 livros, os outros primeira, segunda, Esdras, Neemias, esses outros 6 livros para a próxima aula, senão não vai dar tempo. E aí a gente faz o encaixe dessas aulas. Amém, amados? Porque aí a gente vai aprender um pouco sobre o porquê os reis se dividiram, porque os reis se dividiram depois. Então gostaria que você tivesse isso no seu coração. Amém, amados?
Alguma pergunta? Nós temos ainda aí 5 minutos. Se você tiver alguma dúvida, eu gostaria que você perguntasse, né? Tivesse alguma dúvida aí. Pastor, Oi. a gente vê que tudo, a desobediência que atrapalha muita coisa, né? Se a gente fosse mais obediente, ouvisse mais a Deus, não acontecia tanta coisa na nossa vida, né? Verdade. A gente quer ser rei da nossa vida, irmã Maria, muitas vezes, e deixa de ser profeta, né? Quando a gente passa a autoridade para o rei, o profeta fica de lado. É isso que a gente vai ver nas próximas aulas. É nessa hora que levanta o ministério profético, porque o povo escolheu a monarquia, né? Porque o povo escolheu a independência. É nessa hora que Deus levanta os profetas, porque até então Deus levantava os juízes, que também eram profetas, mas eram aqueles que davam conselhos para o povo. Agora o povo está em declínio, o povo está cada vez mais piorando. A gente vai ver na próxima aula que por causa desse declínio de pecado, o reino é dividido. Um reino que era único passa a ser agora dois, né? Passa a ser dois. Há no meio do próprio povo de Deus a divisão. Quando a gente é um povo desobediente, vamos colocar aqui nas igrejas. Vamos imaginar que as nossas igrejas sejam o reino de Deus, seja, né, o reino de Deus. Dentro da própria igreja ou dentro de algumas igrejas, existem duas igrejas, é o que a gente vai ver na semana que vem. Dois reinos que representam Deus, só que com visões diferentes, por causa das brigas. Entendeu? Então a desobediência, a falta de sensibilidade da nossa parte traz divisão entre nós. Traz divisão entre nós. Então é bom a gente refletir isso, irmã Maria. E não somente dentro da igreja. Eu vou um pouco mais além. Eu vou dentro da nossa própria casa. Né? Eu vou dentro da onde a gente trabalha. Bom, gente, famílias estão se fragmentando e está havendo divórcios e está havendo separações porque os chefes da família não foram sensíveis a Deus. Cada um fez do seu jeito, entendeu? Assim a gente pode falar das empresas. Puxa vida, vamos imaginar uma empresa pequena de 20 funcionários. Gente, todo mundo ali tem que trabalhar em conjunto para que dê certo o lugar. Ali é um reino, vamos imaginar que ali é o seu país. Tem que dar certo. Mas não, a gente encontra brigas dentro da empresa. Puxa vida, não seria legal todo mundo trabalhar legal, porque não é dali que sai a nossa renda, não é dali que sai o nosso salário que a gente leva para casa. Por que precisa ter briga ali? Não seria melhor todo mundo se unir para dar certo, para a empresa crescer? Eu digo isso também para as famílias, para a gente crescer juntos, os filhos crescerem juntos, conquistarem coisas juntos, os pais conquistarem coisas juntos. Por que não unidade? Por que sempre divisão? E a gente pode se estender isso para todas as áreas da nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa empresa, em qualquer lugar que a gente se relacione com pessoas. Então está faltando o quê? Verdade, pastor. Depois do culto de domingo, esses 2 dias, eu tenho pensado muito na palavra de domingo, né? Qual a minha posição na minha casa? Isso aí mexeu bastante comigo, sabe? Se você for pensar e refletir, a sua posição não é aquela que deveria ser. Você abre mão de muita coisa por falta de autoridade. Verdade. Falta de você falar a verdade para não machucar as pessoas, aí você vai se diminuindo. Isso mesmo, Maria. Né? E na nossa casa não pode ser assim. Não pode. Eu, na minha casa, tem que ser a autoridade. Como eu não tenho marido, eu pensei assim, eu tenho que ser a autoridade da minha casa. E como eu estou agindo? Eu tenho pensado muito nisso desde domingo. Domingo o culto foi uma bênção. Foi mesmo. Falou muito, muito, viu? E outro, e quando a gente é sensível, irmã Maria, é o que está faltando na gente. Está faltando sensibilidade.
Eu estava conversando com uma pessoa antes de iniciar a aula aqui e ela estava desabafando, né, falando algumas coisas para mim, por isso que eu até mandei o link depois, né? Eu estava atendendo essa pessoa e ela falou isso daí. Ela falou assim: a hora que era para mim exercer autoridade, eu não exerci autoridade, eu deixei. Ou seja, até no modo como a gente exerce autoridade, aonde a gente está, a gente tem que exercer autoridade com a sensibilidade de Deus. Deus tem que falar no nosso coração. A gente não pode exercer uma autoridade por nós mesmos. A gente ora a Deus e fala assim: Senhor, a minha casa é sua, o governo da minha vida é seu. Como que eu devo me comportar mediante essa situação? Mediante como esposa, mediante como esposo, mediante como um funcionário, como um empregado. Deus, eu quero que o Senhor me direcione, porque se o Senhor está no trono do meu coração, eu sou o seu súdito. Se o Senhor é meu rei, de fato, como eu digo, o Senhor é rei, o Senhor Jesus é meu rei. Se de fato o Senhor é o meu Senhor e o meu rei, o Senhor é o dono da minha vida, direciona a minha vida. Me mostre aonde eu devo me comportar e como me comportar, de que forma que eu devo lidar com essa situação. Mas não, o que a gente faz? A gente faz as presepadas, a gente toma as decisões erradas e depois a gente vai orar para Deus consertar a decisão que a gente tomou. Tá errado. É verdade. Né? Primeiro eu vou a Deus, eu falo assim: Deus, eu preciso tomar tal decisão. Traga paz no meu coração. Senhor, é isso que eu devo fazer mesmo? Confirme no meu coração. Senhor, eu estou indo lá para o culto, o Senhor me confirmou aqui ainda comigo em oração. Será que o Senhor pode usar alguém que vai ministrar ou algum irmão que vai lá? Se Deus não falou com você na sua casa em oração, vá em busca da palavra de Deus. Hoje ninguém está em busca da palavra de Deus. Hoje todo mundo está atrás da palavra de Deus, não para buscar orientação, mas para consertar a decisão que essa pessoa já tomou. Então a pessoa vai atrás do conserto, ela não vai atrás da orientação. Deveria ser ao contrário, eu vou atrás da orientação e não do conserto. Então é isso que esses livros nos ensinam, né, irmã Maria? Os livros nos ensinam isso. Josué... A gente lê a palavra, às vezes a gente não entende. O senhor falando, a gente entende melhor, assim, entra mais coisas que você já leu, mas não ficou assim faltando alguma coisa. Se a pessoa falando, outra pessoa falando igual o senhor está falando, é diferente, a gente sente diferente. E aí, irmã Maria e irmãos, quando você começar a ler o livro de Josué, você já vai ler com uma outra percepção. De que quando você lê o livro de Josué, você vê que Josué, ele só conquistou porque ele obedeceu. Então, o cerne do livro de Josué é obediência. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Aí quando você olha para Juízes, do mesmo jeito. O povo só era abençoado se obedecesse à aliança. A obedecer. Deus é o centro da minha vida. Aí quando você chega no livro de 1 e 2 Samuel, a gente vê que o povo, eles querem que Deus coloque um homem. Olha que bobeira. Eles querem que Deus coloque um homem para governar eles. Eles querem dar a responsabilidade por um ser. E não é isso que a gente às vezes faz. Ao invés da gente ir até a Deus, a gente lança a responsabilidade para os homens. A gente confia mais nos homens do que no próprio Deus. É só a gente olhar aí essa pandemia doida aí. Agora não é mais hashtag fique em casa. É hashtag se cuide. Peraí, o vírus foi embora? Não deveria continuar o hashtag fique em casa? Não, agora é o hashtag use máscara e álcool em gel. Peraí, mudou? Deveria ser o fique em casa. Só que o pessoal ouviu, a hipocrisia caiu, o pessoal viu que não dá mais para ficar em casa porque acabou o dinheiro de todo mundo. Agora todo mundo, não, agora distanciamento, agora não, então. Porque o pessoal confiou mais nos homens do que na palavra de Deus. Confiou mais nos homens do que nos profetas de Deus. Confiou mais nos homens, nos reis, nos governadores,
né? Confiou mais nos políticos do que no profeta de Deus na época dos juízes. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Amém? Reflitam sobre isso. Deus quer que você tenha o seu coração totalmente diante dele. Seja sensível ao que Deus tem para fazer conosco. Amém? Aproveitando, irmã Maria, que a senhora está já no áudio aí, ore por nós para a gente terminar essa aula. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. E aproveitar a irmã Maria, que já está com o áudio aberto aí, ore por nós, irmã Maria, em nome de Jesus, para que a gente possa ter um término de terça-feira abençoado, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa aula maravilhosa, meu Deus, onde o Senhor usou o pastor, meu Deus, para falar aos nossos corações, Pai, coisa que às vezes nós lendo não conseguimos entender, meu Pai, mas ouvindo a voz de um homem de Deus é diferente, Senhor. Então, meu Pai, nos faz, Senhor, obedecer, nos faz acreditar que nós somos fortes, nós podemos, Pai, ter obediência a Ti, Amém, meu Deus. Jesus. E, Pai, tira o pecado da nossa vida, Amém, Senhor, Jesus. como o Senhor fez, Pai, com tantos homens de Deus, Senhor. Que eles possam, Pai, que nós possamos ser obedientes, Pai, como Josué foi, fazermos só a Tua vontade, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por essa noite, por essa aula, pela nossa vida, pela vida dos meus irmãos que puderam ouvir mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. A Jéssica, a irmã Eliege, a Sheila. Deus abençoe a irmã Vilma, a irmã Maria, a Silmara. Todos vocês aí que, de um modo ainda que simples, mas participaram da aula. Janaína, Ivanice, Antônio, Flávio. Que é isso, Flavião? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Pastora Josi, Deus abençoe vocês, viu? Amém. É isso mesmo. Pura verdade. O povo prefere ouvir os governantes do que os profetas. Amém. Deus abençoe a Soraya. Deus abençoe a Isabela. Deus abençoe a sua vida, irmã Eliege. Seu diploma já está pronto, viu, irmã Eliege? Vou entregar para a Soraya para ela entregar para você, minha irmã. Em nome de Jesus. Irmã Vilma, curte bastante aí no Ceará, hein? Glória a Deus. Traz um queijo para mim depois, viu? Silmara, Deus te abençoe, minha querida. Abundantemente. Um beijo no coração de vocês. Príncia, Deus te abençoe. Obrigado, Príncia, a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite para todos, irmãos. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe, Bia. A vida de vocês. Foi muito bom uma reunião. Muito bom essa aula. Bênção de Deus.